A chuva que precisava ontem veio hoje. Enquanto ontem dormiu cedo e acordou de madrugada com o coração apertado e a cabeça cheia, especialmente de pensamentos desastrosos, agora, enquanto ainda está acordada com o coração ainda meio balançado, sente as gotas da chuva tocá-la e o som da chuva enche de paz. Está emocionada porque a chuva é uma das coisas na vida que ela mais ama. Ela enche de um amor tão grande, não só por Deus, mas por si mesma. Nesse momento, sente-se agraciada, pois não só se sente ouvida por ele, mas também vista, lembrada, até mesmo especial e importante. Há tempos que pede sinais e algo que lhe dê um pouco de esperança. Ontem, quando parecia precisar tanto e pedia, tão inconscientemente, em um estado tão ignorante de si mesma, ela não veio. E agora, quando se sente absorta da própria realidade, a chuva está aqui para abraçá-la, fazendo-a sentir-se contente, grata e em paz. Então, nós gostaríamos de saber como as mudanças nos padrões de uso da terra ao longo das últimas décadas têm contribuído para a degradação ambiental. Essa é a principal pauta do Brasil, especificamente. Esse é o nosso maior problema, apesar de, quando a gente fala de mudanças climáticas especificamente, a gente vai ter um problema global relacionado muito às energias. Mas no Brasil, nosso grande problema é a mudança no uso da terra, que, traduzindo, é o desmatamento, né? São as queimadas, tudo isso. Então, isso traz impactos diretos que, no caso, literalmente, né, a perda de vegetação, a perda de espécies e impactos que são globais, porque isso vai afetar diretamente os nossos índices de emissão de gases de efeito estufa. Você também falou a respeito das revoluções industriais, né? E a gente sabe o quanto elas foram prejudiciais, né? Apesar de terem sido muito boas para o desenvolvimento. Mas dessa forma, você pode explanar de que outras formas essa expansão territorial contribuiu para a deteriorização do ecossistema, perdão. Eu me desconcentrei, tu vai ter que fazer essa de novo. Vai. Perdão. Acho que pode resumir, não, de que forma a revolução industrial afetou os ecossistemas. Ok. Tá. Falando no mundo inteiro, né, basicamente a substituição da natureza para a construção de grandes cidades, a utilização da natureza como recurso, né, para transformação, para industrialização de bens de consumo que normalmente nem são, a maioria não são necessários, a maioria, na verdade, é para um consumo que é forjado, necessidades forjadas. Então, isso fragmentou ecossistemas, né, fez a gente perder diversas espécies, poluiu nossos oceanos, poluiu nossa atmosfera. Então, assim, a gente sabe que foi a partir da primeira revolução industrial em que todas as nossas problemáticas ambientais e de sustentabilidade começaram a surgir e se ampliar exponencialmente até o cenário atual. Sobre a agricultura e desmatamento agora, né? Você também pode explicar a correlação das práticas agrícolas intensivas e do desmatamento em grandes escalas? É completamente interligado, né? Porque o que acontece é essa substituição. A gente não tem uma cultura de uma agricultura sintrópica ou de uma agrofloresta, algo do tipo que consiga uma convivência entre a cultura agrícola e a vegetação natural, até mesmo para manter a saúde do solo. Então a gente faz o quê? A gente explora aquele solo até a exaustão, depois tem que colocar fertilizante, tem que colocar agrotóxico, tudo isso, mexer quimicamente com o solo para poder ele continuar ainda com capacidade produtiva, né? Fora que, mesmo sendo intensiva, o dano não é pontual, né? Ele vai afetar toda a área, vai afetar o lençol freático, o solo, o subsolo, a atmosfera, tudo. E qual seria a sua atual perspectiva a respeito dos mares de Fortaleza e a situação em que se encontra atualmente em termos de poluição e saúde ambiental? Essa questão dos mares de Fortaleza é uma problemática que a gente tem há muito tempo. E tem sido falado muito recentemente sobre a questão daquele esgoto, que não é exatamente esgoto, que sai na praia, aquela água escura que vai desembocar na praia. Aquilo é um problema de uma cidade do porte de Fortaleza que só tem cerca de 50% de esgotamento sanitário. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, não é despejo de esgoto no mar. Aquilo ali é o despejo da água
do sistema de drenagem das chuvas. Então, a população que não é atendida pelo sistema de esgotamento tradicional, ela faz ligações clandestinas para o sistema de drenagem da chuva. Aquele material fica sendo encrostado mesmo ao longo do ano, e quando vem a chuva com muita força, ela arranca tudo e joga in natura para o mar. Então, é chamado esgoto in natura, não é o esgoto do sistema de esgotamento sanitário. E é muito, muito grave, porque envolve vários atores. Isso é problema da prefeitura, isso é problema da CAGES, isso é problema da população, e a gente tem que entender esse sistema completo. Só para finalizar, né, as políticas públicas atuais, elas são suficientes para combater os problemas identificados nos mares de Fortaleza? Com certeza não. Não tem como, a gente está muito aquém, porque a gente não parte de uma visão sistêmica de quase nada. A gente acha que a gente quer fazer solução pontual para problemas que são sistêmicos e complexos. Então, as nossas políticas elas vão estar sempre falhando por fragmentação mesmo, ou por simplificação. Eu acho muito interessante a sua fala de dizer a chuva não matou ninguém. Então, você poderia explicar mais para a gente como que estamos invadindo um território que não é nosso e que tem consequências? Sim, está muito recorrente porque está tendo muitas essas catástrofes, né, esses incidentes, as emergências climáticas, e 90% das emergências climáticas têm relação com água, ou seca, ou enchente, inundação, deslizamento. E aí, quando às vezes as notícias dizendo chuva causou tantas mortes. A chuva não mata ninguém, né? O que mata é falta de infraestrutura urbana, falta de políticas adequadas, são as construções em áreas ambientalmente frágeis. Então, a gente tem legislação, a gente tem um código florestal, dizendo onde pode, onde não pode ser construído, e isso não é respeitado. Muitas vezes dão até jeitinho na legislação para poder manter determinadas construções, depois aquilo desaba, a água toma de conta do lugar dela. O exemplo clássico, só para a gente fechar, é a Avenida Heráclito Graça, né? Que sempre que chove, alaga aqui em Fortaleza. Ali é o Riacho Pajeú, na verdade. A Heráclito Graça é o Riacho Pajeú. Então não tem nada de alagar Heráclito Graça, é o Riacho Pajeú voltando a ser o rio. É isso. Bom, eu sou Cleiton Silveira, eu sou físico, atualmente eu sou coordenador do curso de Engenharia Ambiental, trabalho com recursos hídricos e mudanças climáticas, por coincidência, que é o tema, boa parte do tema da abordagem de vocês. Qual o papel do consumo humano na degradação ambiental e nas mudanças climáticas que a gente vem vivendo atualmente, desde ondas de calor? O senhor pode falar mais sobre isso? Claro. Desde que nós tivemos o processo de revolução industrial, nós temos um aumento muito grande dos gases do efeito estufa, né? Esses gases, eles afetam toda a temperatura do planeta, e como eles afetam a temperatura do planeta, parece uma coisa muito distante, mas afeta localmente algumas situações, né? Eventos extremos que a gente tem vivido atualmente, estão totalmente relacionados, por exemplo, ao aumento da temperatura, e estão, como que eu posso dizer, que relação isso tem com o consumo, né? Todo o processo industrial que a gente vive, ele tem relação direta com o consumo, né? Então, a gente vive numa sociedade hoje que nós precisamos nos reeducar para que nós possamos reduzir os níveis de emissão que nós temos hoje, para que as consequências dos efeitos do ser humano no clima, eles sejam reduzidos, né? Então, a relação é totalmente direta e exigem medidas que vão desde de educação, né? Para todo mundo, exigem medidas de mudança de comportamento, exigem medidas estruturais, que são medidas de engenharia, preparação para eventos extremos, exigem medidas que vão para a área de transporte, incentivar o transporte por meio de coletivos ou até mesmo transporte que não emitam gás do efeito estufa, entre outras coisas. Como os padrões de consumo afetam a disponibilidade e o uso de recursos naturais, como água, solo e biodiversidade? Bom, os padrões de consumo, como a gente conversou no item anterior, existe uma relação de nexo entre todos os setores da sociedade, isso em se tratando de água e em se tratando de energia. Então, qualquer aumento nos padrões de consumo, ele tem impacto intersetorial, né?
E conversando sobre agricultura, é um usuário concorrente das cidades, a indústria é um usuário concorrente das cidades. Então, se eu mexo nos padrões de consumo, eu naturalmente mexo na dinâmica das relações entre esses setores. A agricultura hoje é um dos maiores consumidores de água do Brasil e do Ceará, né? Em termos de Ceará, a gente pode estar aí que está em torno, chega a 70% do consumo de água do estado do Ceará. E aí a gente, pensando em termos de impacto, o impacto ele se dá de maneira muito diferente por setor, né? Nós temos no interior do estado do Ceará bastante agricultura de subsistência. Esses, sem dúvida nenhuma, são as pessoas mais vulneráveis ao aumento do consumo, porque esse aumento do consumo reflete numa pressão maior sobre os nossos recursos naturais, especialmente água, e reflete também pressões maiores sobre os recursos energéticos, né? Então, a vulnerabilidade se dá de maneira desigual. Em se tratando de recursos energéticos, nós temos alguns exemplos no Estado. Algumas desocupações estão sendo realizadas a nível de implantação dos parques eólicos, né? E essas populações, elas são mais vulneráveis e culturalmente estão vinculadas àquela região. A gente pode citar, em Aracati, existem alguns conflitos dessa dimensão, né? E uma coisa que se comenta muito entre os pesquisadores é que a conta das gerações anteriores da atual geração, né, ela impacta de maneira diferente os setores e impacta principalmente as pessoas mais vulneráveis. E nesse caso a gente pode citar alguns povos, né? Indígenas são mais impactados e nesse caso pessoas ligadas culturalmente àquela região. Eu cito também aí alguns casos relacionados ao litoral norte, né, do estado. E aí cito um exemplo clássico que é o nosso interior, em Aracati, que aí tem conflitos interessantes relacionados à questão da implantação dos parques eólicos no estado. Existe alguma atitude que possamos tomar de agora em diante para que não haja tanto impacto quanto a gente está sofrendo atualmente? Porque parece que vem mais ondas de calor, vem mais coisas pela frente só pelo nosso consumo, pela nossa descaso pelo meio ambiente. Então, ainda tem salvação, digamos assim? Bom, a salvação, digamos assim, ela passa por uma mudança na matriz energética global, né? O problema, a gente basicamente tem que se unir para mudar a matriz. O Brasil tem uma matriz, considerada os outros países, uma matriz relativamente limpa, né? E aí com boa parte da nossa matriz sendo hidrelétricas. Mas se a gente comparar com outros países, nós temos uma matriz extremamente dependente de termoelétricas, ou seja, uma matriz com bastante CO2, né? E nós temos hoje carros à base de queima, né? Todos eles. E não há eu não vejo a curto prazo uma substituição significativa dessa matriz, né? Considerando a substituição da queima, né? de hidrocarbonetos. Então, a solução, obviamente, passa por essa mudança de mentalidade e mudança de matriz, né? Matriz energética. E qual que seria essa mudança na prática que possamos tomar, junto como, recapitulando aqui a última pergunta, junto com as indústrias, quais são as medidas na prática que a gente pode tomar a partir de agora? Bom, a primeira delas, eu citei para você, seria em relação à água. Nós temos hoje que investir em política de reuso. Não é clara, a nível de Brasil, o que a gente pode fazer em termos de reuso. O Ceará enfrenta significativas crises hídricas, né? E, no entanto, até hoje, a gente não força a indústria a adotar políticas de reuso. Então, primeiro, a gente tem que pressionar para uma legislação clara de reuso e de emissão, né? Enquanto povo, enquanto coletivo do povo. Para que haja incentivos para a política verde, digamos assim, né? Políticas com reuso, políticas em que a gente preveja redução do carbono. Então, primeiro, enquanto povo, a gente tem que pressionar
para que a gente tenha, de fato, uma mudança para que as gerações futuras não sofram tanto com eventos que estão cada vez mais, como eu posso dizer, mais palpáveis, né? Mais próximos, né? E mais intensos. Como que a gente pode citar agora, muito provavelmente está associado à mudança do comportamento do clima no Rio Grande do Sul. O consumo tem um impacto direto no meio ambiente, pois, diferente do que muitos acreditam, os recursos são finitos, e se continuarmos comprando incessantemente sem ter a consciência, isto trará cada vez mais prejuízos para a vida de todos que habitam esse planeta.